Boa tarde, você, meu amigo, minha amiga. É um enorme prazer poder, nessa tarde, estar aqui deixando uma mensagem de reflexão para o seu coração. E nessa tarde eu gostaria de alertá-lo sobre apostasia. O que significa apostasia? Muitos hoje não entendem o que é uma apostasia e por que você vem vivido uma apostasia na sua vida. Você que tem lido a palavra, você que tem buscado uma resposta, e você tem perguntado ao Senhor qual o significado da minha fé está esfriando. Quando nós tratamos esse assunto, muitos não entendem muito bem, porque eles têm estado postado dentro de uma apostasia, de uma fé que está se esfriando. Então, o grande significado de apostasia que a palavra nos menciona, ela vem de um abandono deliberado da sua fé. A igreja cristã hoje, que somos todos nós, indiferente qual a sua crença religiosa, ela tem enfrentado casos de apostasia desde a época dos apóstolos. Isto indica que todo cristão verdadeiro, comprometido com o Evangelho de Cristo, deve entender o que é apostasia e quais as suas implicações na sua vida diária. Em 2 Tessalonicenses 2,3 ele diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e da perdição. Então, qual que é o significado da apostasia? Apostasia, ela vem de um termo grego, de apostasia. Originalmente, esse termo grego tem um significado técnico, relacionado à revolta política. Mas nas escrituras, a apostasia, ela significa abandono, ou deserção da fé, de forma consciente. O comportamento apóstata, ele caracteriza uma rejeição definitiva à verdade da palavra de Deus. Por ser uma palavra grega, originalmente, apostasia não é encontrada no Antigo Testamento hebraico. Mas na Septuaginta, essa é a palavra que é utilizada várias vezes para traduzir diversas expressões do hebraico que denotam um estado de rebelião contra Deus, abandono de seus mandamentos e profanação do sagrado. No livro de Josué 22, em Deuteronômio 13, ele vai falar muito bem sobre isso. No Novo Testamento, a palavra apostasia ela é utilizada originalmente apenas de 2 vezes. No livro de Atos e Tessalonicenses. Foi o que eu li, é o texto áureo desta tarde, que na referência do livro de Atos, curiosamente, a palavra apostasia é aplicada e se referindo ao apóstolo Paulo. Ele foi acusado maliciosamente de aplicar e ser acusado pelos judeus a se desviar das leis de Moisés. Todavia, existem várias referências que tratam da apostasia e trazem divergências sobre os seus perigos para a igreja de hoje, que somos nós. O próprio Jesus adverte acerca da apostasia, destacando que ela cresce em momentos de crise e é motivada por falsos mestres. O apóstolo Paulo ele lutou bastante contra a apostasia dentro das comunidades cristãs de sua época. Ele mesmo relata 2 exemplos de pessoas que apostataram da fé e lhe causaram muitos danos, que está lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19 e 20, que diz assim: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprenderam e que não blasfemassem. Então, nós pegamos esse texto nos dias de hoje
e a apostasia que vivemos nos dias de hoje, a Bíblia exorta que nos últimos dias a apostasia cresceria no meio do povo. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, avisa aos cristãos que a apostasia é um sinal dos últimos dias. Ele ressalta que é uma grande apostasia que precederá a segunda vida de Cristo. Mas no mesmo livro, em Tessalonicenses, no livro de 2 Tessalonicenses 2, 1 ao 3, ele diz assim: Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vós movais facilmente do vosso entendimento e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, e quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, quando eu li essa passagem, essa apostasia, ela nos refere aos falsos profetas e mestres desta terra que nós vivemos. A apostasia é liberada pelos falsos mestres. Essas pessoas pregam fábulas e alegorias antibíblicas. Na verdade, elas proclamam um falso evangelho. É nesse cenário que cristãos nominais, falsos ministros, falsos profetas, aparecem e vão aparecer para tentar corromper o entendimento das pessoas. E eles anunciam uma mensagem sem Jesus e realizam falsos milagres. Infelizmente, essas pessoas estão nos púlpitos de muitas igrejas. Elas estão nas pregações que muitos escutam. E estão nos livros que muitos leem e também nos hinos que muitos cantam. Esse é o resultado da apostasia. O surgimento de novas verdades, novas igrejas, novas doutrinas, nada mais é do que o abandono da verdadeira fé. Então a apostasia também se torna heresia. Existe uma diferença grande entre apostasia e heresia. A heresia é um conhecimento errado da verdade. Paulo explica a heresia da seguinte forma: e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar o sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Então podemos afirmar que a heresia está intimamente ligada à apostasia e quase sempre se torna sua consequência. Isso acontece porque quando a apostasia, o apostata, se afasta da verdade bíblica, rejeitando-a definitivamente, assim ele se manifesta em um estado de rebelião contra o próprio Deus e a sua palavra. Consequentemente, ele começa a disseminar falsos ensinos e opiniões contrárias ao Evangelho de Cristo. Então podemos afirmar que todo aquele que ensina conscientemente a heresia é um apóstata, pois ele conhece a verdade da palavra de Deus, mas prefere ensiná-la de forma distorcida e mentirosa. Desta maneira, existe uma diferença entre aquele que ouve a heresia e na sua ignorância aprende de forma errada, e aquele que ensina essa heresia de forma correta. E como notamos, Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que para aquele que está na sua ignorância ou na falta de conhecimento, ainda há chance de ser despertado e salvo dessa ignorância. Por outro lado, o verdadeiro apóstolo não pode ser liberto. A apostasia te leva ao pecado da morte, ou para a morte, como queira entender. Em sua primeira epístola, o apóstolo João fala de um pecado que é para a morte, e que para tal pecado a oração não tem efeito, que está lá no livro de 1 João 5,16. A natureza deste pecado mortal,
já foi muito discutida entre os estudiosos dos dias de hoje. Embora alguns intérpretes eles defendem que João está falando de uma morte física, a interpretação maior e amplamente aceita é a morte espiritual. Que quando nós falamos do evangelho, nós estamos falando do espiritual. E sobre essa interpretação, muitos estudiosos entendem que esse pecado de morte é a própria apostasia. Isso também indica que a apostasia é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, da qual Jesus fala, e muitos fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus. E Jesus deixou claro que para aquela conduta não haveria perdão, que está lá no livro de Mateus 12:31. A apostasia se encaixa perfeitamente nesse quadro, já que a rejeição voluntária da verdade não pode ser revertida. Isso acontece porque aquele que apostolou jamais reconhecerá o seu erro, o que caracteriza que tais pessoas não possuem o Espírito Santo de Deus, que é o único que nos convence do pecado. O escritor em Hebreus, no livro de Hebreus, falou sobre casos de apostasia e ensinou que é impossível que os apóstatas se arrependam novamente, pois não resta mais sacrifício pelos seus pecados. A apostasia tem uma diferença entre o verdadeiro cristão. Basicamente, existem duas interpretações sobre a possibilidade de apostasia e o verdadeiro cristão. A primeira interpretação diz que um verdadeiro cristão nunca irá apostatar. Essa é a interpretação mais tradicional dentro da teologia reformada dos dias de hoje. Já a segunda interpretação diz que mesmo um verdadeiro cristão pode abraçar a apostasia. Embora essa discussão normalmente tome uma forma no embate entre calvinismo e o arminismo, vale saber que o próprio Armínio nunca afirmou oficialmente que um verdadeiro salvo poderá se apostatar. E por isso que muitos arminianos clássicos rejeitam a ideia de apostasia entre os cristãos verdadeiros. Na verdade, esse ensino de que um cristão verdadeiro pode apostatar se tornou mais popular apenas depois de um tempo. De fato, parece claro nas Escrituras que a apostasia é cometida por crentes normais, ou seja, falsos crentes que nunca foram verdadeiramente nascidos de Deus. Judas, em sua epístola, descreve bem o perfil dessas pessoas. Ele diz que são pessoas ímpias que se instruem entre os fiéis e converte em dissolução a graça de Deus. Ele ainda diz que as pessoas já antes estavam inscritas para este mesmo juízo, que está lá no livro de Judas, capítulo 1, versículo 4. O apóstolo João também fala dos apóstatas como pessoas que saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, um apostata, do começo ao fim, ele vai tratar isso no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 4 e 6. Geralmente é um dos textos mais utilizados para defender a apostasia entre os cristãos verdadeiros dos dias de hoje. Realmente esse texto, ele fala claramente sobre o perigo da apostasia. Mas o próprio autor de Hebreus, no mesmo capítulo, indica estar falando de diferentes grupos de pessoas. Nos versículos imediatamente seguintes, ele fala sobre a chuva que cai sobre os dois tipos de terra. A terra que produz era proveitosa e a segunda terra que produz espinhos e abrolhos. É interessante que ambas as terras recebem a mesma chuva, mas apresentam resultados diferentes. Esse mesmo princípio está presente na parábola do semeador. E nessa parábola Jesus fala sobre como a semente da palavra cai em diferentes solos. O mestre diz que a palavra é pregada e muitos escutam, porém por diversos motivos não a recebem verdadeiramente. Alguns até creem durante um tempo, mas não permanecem. Mas finalmente há aqueles que ouvem e permanecem firmados na verdade.
Em todos esses casos que foram mencionados nesse sermão, nesse ensino, não há uma mudança de estado. O escritor de Hebreus não fala de uma terra que produz bom fruto e que de repente passa a produzir espinhos e abrolhos. Em sua parábola, Jesus também não falou sobre uma terra boa que recebe a palavra, mas que torna ruim a imprópria. Em outras passagens, a mesma característica é mantida. Por exemplo, a Bíblia não fala sobre trigo virando joio, ovelha virando bode, etc. E aí a gente entende que o perfil de quem comete apostasia é muito além do que pensamos. Por outro lado, a Bíblia fala sobre pessoas que se envolvem com a igreja e até desfrutam de bênçãos nessa vida por causa desse desenvolvimento e envolvimento. Essas pessoas até ficam convencidas intelectualmente da verdadeira e da verdade de Cristo e de seu evangelho. Elas permanecem na igreja durante muito tempo, ocupam cargos de destaque, falam em nome de Deus, cantam bonito, expulsam demônios, realizam milagres, ostentando dons espirituais, que está lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 23. Mas a mera convicção intelectual e o envolvimento com os redimidos não se caracteriza a fé genuína. O apóstata pode ganhar a confiança da igreja, mas ele nunca poderá ganhar a confiança de Deus, porque Deus nunca o reconheceu e nunca o conheceu. Perceba que em Mateus 7,23, Jesus diz a esse tipo de pessoa: nunca vos conheci. E ele não diz: eu já conheci você um dia, mas me esqueci. O apóstata cresceu no meio do trigo, ocupou o mesmo solo do trigo, foi regado como trigo, mas foi colhido como joio. O apóstata não deixou de acreditar em Cristo, pois no fundo do seu coração, naquele lugar onde só Deus pode sondar, ele nunca realmente acreditou. Deus não pode perdoá-lo, simplesmente porque ele não tem do que se arrepender. Esse terrível estado expressa o verdadeiro significado da apostasia. Por isso João escreve que aquele que está no pecado nunca conheceu o Senhor. Você pode procurar isso em 1 João 3 e 6. Então existe a diferença entre o apóstata e o regenerado. Mas aquele que é nascido de Deus jamais poderá viver novamente na conformidade do pecado. Isso é incompatível com a sua natureza, com a semente de Deus que permanece nele. O verdadeiro cristão, que é nascido de Deus, certamente passa por crises e momentos difíceis. Ele é confrontado pelo pecado por conta de sua natureza humana decaída. Porém, ele não consegue se conformar com o pecado e viver na prática das boas obras da carne. Quando o verdadeiro cristão erra, ele busca desesperadamente o perdão que só Deus pode dar. A apostasia é um mal que deve ser identificado e combatido pela igreja. Porém, ela também deve ser interpretada como um cumprimento das Escrituras. Então isso significa que a apostasia serve como um sinal que aponta para a verdade de que o dia do glorioso retorno de Jesus se aproxima. Então, para concluirmos esse entendimento, se não estivermos vigilantes, poderemos ser enganados pelo que solenemente vem substituindo a palavra de Deus por doutrinas de demônios. Aí eu te pergunto, você está firme na fé? E se ele vier nesse instante, está preparado para recepcioná-lo? Esta é a sua oportunidade. Então eu peço a você, renova-se neste momento, aonde você estiver ouvindo essa mensagem, e renove a sua aliança com o Cordeiro de Deus.
E não se deixe enganar pela apostasia dos últimos tempos. Então eu gostaria de orar por você. Você que me escuta, você que está à busca de uma resposta, porque você tem estado estagnado, você não tem andado, você não tem sentido as obras do Senhor sobre a sua vida. Você pode estar vivendo a apostasia desses últimos tempos. Então, oremos ao Senhor. E aonde você estiver, rende-se a Ele. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, ajuda-nos a estar sempre vigilantes, a fim de nos sermos contaminados e consumidos pelo engano. Ó Senhor, que os nossos vestidos sejam sempre brancos e que jamais nos falte o óleo sobre a cabeça. Então receba esta oração, simples, mas que ela tenha um objetivo e que você possa entender, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que está se sentindo dessa forma, deixa Deus te usar, deixa Deus falar contigo todos os dias. E eu creio que você tenha entendido, com uma simples explicação, o que é a apostasia da alma, o que é a apostasia dos seus dias, em o nome de Jesus. Muito obrigado, um forte abraço, que Deus esteja na vida de todos, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus.